A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Um novo vírus que ataca o sistema respiratório com alto poder de contaminação tem ocupado o noticiário mundial e espalhado preocupação em toda a população. Estamos falando do SARS-CoV-2, um tipo de coronavírus identificado no início deste ano na cidade de Wuhan, na China, e que já atingiu quase 50 países, causando mais de 3.000 mortes em todo o mundo. Afinal, será mesmo necessário tanto pânico em torno da Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2? E como o Brasil está preparado para lidar com um possível surto? Para discutir essas e outras questões, o USP Analisa exibe a partir desta semana um especial em 2 programas com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Antônio Lopes da Fonseca. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Eu que agradeço o convite e eu espero contribuir para que a gente melhore o conhecimento sobre essa doença. Bacana, professor. Para o nosso ouvinte aí de casa entender, né, tem uma série de dúvidas em torno dessa doença, do vírus. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o SARS-CoV-2, os sintomas que ele causa, né, no caso da doença, e quais os cuidados as pessoas devem ter para se proteger. Olha, é uma pergunta longa, né? Bastante. Mas o que acontece é o seguinte, o SARS-CoV-2 é um novo coronavírus. Na verdade, antes do SARS-CoV-2, nós tínhamos 6 coronavírus que causavam doença nos seres humanos. 4 deles causam o que a gente pode chamar de resfriado. É aquela doença que o SARS-CoV-2 também causa, que é aquela doença que é mais localizada na parte alta do nosso sistema respiratório. Então, é o nariz escorrendo, é a dor de garganta, ou então o nariz entupido, uma certa dor no olho, tal, uma febrícula, mas que a pessoa se recupera. Existem 4 desses coronavírus que causam esse tipo de manifestação clínica. Existem 2 outros, né, que é o SARS original, que apareceu, digamos assim, também na China em 2002, e ele causou também uma doença parecida com essa que a gente está vendo com SARS-CoV-2 agora, que varia desde um sintoma de resfriado, como eu disse, até um quadro mais grave, onde o pulmão é o órgão mais acometido. Então a pessoa tem uma pneumonia e é uma pneumonia grave. E as pessoas algumas vezes podem morrer por causa da falha de respiração, né? O que a gente chama de insuficiência respiratória, tá? O outro coronavírus que também causa esse tipo de manifestação grave é um coronavírus que apareceu em 2012, 2013 no Oriente Médio, que é chamado de MERS, que é a abreviação em inglês da síndrome respiratória do Oriente Médio, que também pode causar esse mesmo tipo de manifestação, desde um resfriado até manifestações extremamente graves, que são as pneumonias. Então, assim, sempre tem uma variação de gravidade, né? Você pode ter tanto dentro de todas essas doenças, todos esses vírus, pode ser tanto alguma coisa leve quanto até uma coisa grave. Isso é comum em todos. Não, na verdade os 4 iniciais, né, que tinham, eles causam basicamente resfriado. Tá. É o SARS, o MERS e agora o SARS-CoV-2 que tem essa amplitude de manifestações clínicas, que vão desde um resfriado até realmente um quadro extremamente grave que leva ao óbito. Na verdade, o que a gente pode esperar é que a maior parte, vamos dizer assim, em torno de 80% das pessoas, elas vão ter uma manifestação mais leve, tá? As pessoas que vão evoluir para um quadro grave e mesmo para o óbito, essa é uma parte muito pequena das pessoas que são infectadas por esse coronavírus. Isso é importante a gente salientar, porque quando se fala do coronavírus, todo mundo se fala do óbito, né?
Então, mas se você pensar, hoje a gente tem em torno aí de 3.800 casos que foram a óbito, mas a gente tem mais de 100 mil casos de infecção por coronavírus já detectado. Então, a letalidade dele é baixa, mas não é desprezível, né? A gente precisa levar isso em consideração, que a grande maioria das pessoas vai ter, na verdade, um resfriado e não necessariamente uma doença tão grave quanto essas que levam ao óbito. Então é legal a gente ressaltar para o pessoal que, na verdade, não tem necessidade de um certo pânico em relação a esse novo coronavírus. Exatamente, né? Porque o que a gente precisa lembrar realmente é isso. A grande maioria das pessoas vão ter uma infecção que não é tão grave, né? Só para a gente ressaltar, professor, quais são as diferenças? Como que a gente consegue identificar quando a gente está com uma gripe comum, né, e essa doença, né, a Covid-19, que é causada por esse novo coronavírus? Tem alguma diferença nos sintomas? Tem. O que a gente precisa primeiro é definir assim, existe o que é resfriado e o que existe o que é gripe. O resfriado, ele é causado por esses 4 coronavírus que eu disse para você inicialmente. Ele é causado por rinovírus, ele é causado por adenovírus, ele é causado por uma série de outros micro-organismos. E geralmente é aquela coisa que, como eu disse, fica mais localizado no nosso sistema respiratório alto. A gripe é causada por um vírus que chama influenza. Essa gripe, né, a infecção pelo vírus de influenza, ela também tem um espectro de manifestação clínica que é amplo, que vai desde manifestações tipo resfriado, que a gente está falando bastante aqui, até quadros bastante graves, com pneumonias muito graves, e essas que levam a óbito. O que normalmente a gente tem visto da diferença do coronavírus com a gripe é que a taxa de letalidade da gripe ela é menor. Ela gira em torno aí de 0,1% quando tem as epidemias de gripe. Com esse coronavírus, hoje a gente está vendo que quando se analisa globalmente, está em torno de 3,2% a taxa de letalidade. Então não é uma taxa de letalidade desprezível quando a gente compara com a infecção pelo vírus influenza, que é o causador da gripe. E dentro dessa taxa de letalidade, né, quem morre mais e quem que está mais suscetível ao novo coronavírus? Essa é uma pergunta importante, porque, na verdade, quando se analisa os quadros de paciente, os quadros clínicos de pacientes que foram para o óbito, né, geralmente são os idosos, particularmente idosos acima de 80 anos. Esses chegam a ter até 15% das pessoas nessa faixa etária evoluem para o óbito. Obviamente, daqueles que têm 70 e 80 anos também tem uma taxa elevada, não tão elevada quanto acima de 80. E quem tem doenças crônicas. Então, por exemplo, quem tem doença cardiovascular, quem tem diabetes, quem tem câncer, né? Então, assim, ter uma doença crônica, isso tudo já desfavorece, vamos dizer, a pessoa. Ela pode evoluir de uma maneira mais grave, né? O motivo são vários, mas provavelmente está associado pela dificuldade que esses grupos de pacientes, né, têm de lidar com doenças infecciosas. Não só do coronavírus, né? Eles são grupos de risco para outras doenças também, onde eles estão associados a uma taxa de letalidade maior, como por exemplo a dengue, por exemplo, né? A gente sabe que os idosos, as crianças e as gestantes são mais propensos a evoluírem para o óbito na dengue, né? Agora, uma coisa interessante é que gestante para a influenza, pelo menos para um tipo de influenza que a gente tem, que a gente chama de cepa pandêmica, elas são grupos de risco. Ao que parece, para o SARS-CoV-2,
Gestante não é um grupo de risco, então parece que nesse ponto elas meio que ficaram protegidas aí. É verdade, porque quando a gente fala, a gente tem ouvido um pouco na mídia, né? O pessoal fala muito da questão do idoso, mas realmente a gestante não. Então não tem ainda uma explicação para isso. Não tem. Mas isso tudo, quer dizer, é uma doença muito nova, né? A gente ficou sabendo dela em 31 de dezembro, né? Nós temos aí 2 meses de doença, né? Parece que os estudos têm mostrado que, na verdade, parece que os primeiros casos apareceram no comecinho de dezembro, mas a transmissão desse vírus deve ter começado no final de outubro, ali começo de novembro. Então tem pouco tempo para a gente definir exatamente, né, quais são os grupos de riscos mais importantes, e tem muitos trabalhos que vêm da China, então a composição genética do indivíduo também pode estar associada a essas diferenças de gravidade. Então, não sabemos se aqui no Brasil ou nas Américas, por exemplo, os grupos de risco serão os mesmos, né? De qualquer forma, até onde a gente sabe nesse momento, os grupos de risco são esses que eu coloquei. São os idosos, aqueles que têm doenças crônicas, né? E crianças e gestantes, ao que parece, estão meio que, não protegidas da doença, mas menos suscetíveis às infecções graves, tá? Porque, na verdade, suscetível está todo mundo, porque ninguém já teve infecção por esse vírus. Então, todo mundo está suscetível. Se ele chegar aqui entre nós, ele vai causar infecção. Tem alguma diferença na forma como ele se espalha, na forma como as pessoas contraem, em relação aos outros vírus, à própria gripe comum? Na verdade, em relação aos vírus que têm transmissão por via respiratória, não tem diferença. A principal maneira de transmissão é o que a gente chama por gotículas. São quando nós espirramos, ou nós tossimos, muito mais quando nós espirramos, nós formamos uma nuvem de partículas, né? Na verdade, na nossa saliva, e as partículas mais pesadas são chamadas de gotículas. E essas gotículas, geralmente, ela atinge até 2 metros, né? E se a gente está perto da pessoa nesse momento, a gente pode se contaminar com essas gotículas. A outra coisa que pode acontecer é que essas gotículas, elas se depositam em uma superfície, nós vamos lá, nós passamos a mão, há uma transferência dessas gotículas contendo os vírus para a nossa mão, e sem que a gente perceba, a gente coloca a mão no rosto, né, na boca, no olho, no nariz. Tem que ser numa mucosa. Na pele em si não tem problema. E aí a gente se auto-inocula, a gente se infecta a gente mesmo. Por isso que é muito importante, né, como maneira de prevenção, a gente sempre higienizar a mão. Né? Então, esse vírus ele tem uma camada gordurosa na sua superfície, então ele é muito sensível a sabão. Então, a gente lavar a mão com água e sabão já é uma ótima alternativa para a gente higienizar a mão. Muitas vezes a gente não tem próximo do local onde a gente está uma pia com água e sabão. Uma alternativa é levar um álcool gel, né? Um frasquinho de álcool gel, e depois que tocar em algum local, pegar e usar o álcool gel, que é um ótimo desinfetante. Então, na verdade, a gente precisa nos prevenirmos contra as gotículas e contra a transmissão através da mão. Uma coisa importante, né, que a gente tem ouvido bastante ultimamente, é essa palavra nova aí, a etiqueta respiratória, que na verdade significa o quê? Nós que estamos infectados, nós devemos ter um comportamento que evita a transmissão para outras pessoas. Então, se nós formos tossir ou se nós formos espirrar, que a gente faça na dobra do cotovelo, né? Ou na manga da camisa. Por quê? Porque desse modo a gente não espalha essa nuvem de gotículas que eu mencionei anteriormente.
A outra situação, usa um lenço, né? Se for um lenço de pano, depois obviamente ele vai ter que ser lavado, ou então um lenço de papel, espirra no lenço de papel e descarta. Só lembrando o seguinte, depois de espirrar, é importante higienizar a mão. Sempre, a mão é muito importante. Muitas vezes a gente até esquece disso e a gente tem que salientar muito isso, que a transmissão desses vírus pela mão é muito alta. E a questão das máscaras, professor? Por exemplo, quem está contaminado, é necessário usar máscara? Sempre fica um pouco essa febre, né, das máscaras, vamos comprar máscara. Como que funciona? Na verdade, a máscara, ela tem algumas indicações muito precisas, né? A máscara, ela deve ser usada por quem está doente, tá? Ela tem que ser usada por quem está doente, por quê? Porque ela serve como um anteparo contra essas gotículas, porque a pessoa quando espirra, ela espirra na máscara. Obviamente, né, a gente tem que lembrar, é uma coisa óbvia, né? Mas essa máscara tem que ser trocada, né? Sei lá, meia hora, 1 hora, vai depender da quantidade de espirros e tosse que o paciente tem. E ela tem que ser trocada porque senão ela impregna ali e aí ela perde toda a função. Agora, andar na rua de máscara, não estando doente, isso não tem nenhuma validade, né? Por quê? Porque nós não estamos em contato próximo com o paciente que tem a doença, tá? Agora, no ambiente hospitalar, aí sim, o profissional de saúde que for atender uma pessoa com a suspeita de infecção pelo coronavírus, nesse novo coronavírus, ele sim tem que usar máscara. Mas ele pode usar a máscara comum. Agora, se ele for fazer algum tipo de procedimento que vá criar o que a gente chama de aerosol, né, que vai criar essas partículas, aí ele tem que usar toda uma paramentação pertinente para isso. Então ele tem que usar uma máscara que a gente chama de N95, que é uma máscara que ela tem um poro muito fininho, que ela filtra o ar, então não deixa o coronavírus passar. Ela tem que usar óculos, obviamente, para impedir que esse vírus penetre pela mucosa do olho, né, e do nariz. Então assim, a máscara ela é importante, mas ela é importante em situações bastante particulares. Andar na rua de máscara não tem a menor importância. Professor, a gente viu que recentemente o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha nacional de vacinação em virtude aí da chegada desse novo vírus ao Brasil. Se a vacina atual, naturalmente, ela não protege contra esse novo coronavírus, porque é muito recente, a gente não tem uma vacina contra ele. Mas se ela não protege, por que essa medida? Na verdade, o que acontece é que se adianta a vacinação contra a influenza, né? E se nós tivermos uma ampla cobertura, o que a gente espera que isso aconteça, o que vai acontecer? Chega um paciente no pronto atendimento com as manifestações respiratórias que podem ser gripe ou coronavírus, mas ele diz para você, eu fui vacinado para a influenza, eu meio que já descarto a possibilidade dele ter influenza, então eu vou me focar que ele possivelmente tem infecção pelo coronavírus, entende? Então, na verdade, o que nós estamos tentando, né, o Ministério da Saúde está tentando com a antecipação da vacinação para influenza, é melhorar a cobertura dessa vacinação para que as pessoas não tenham uma infecção muito semelhante ao do coronavírus, que também a gente acredita, eu espero que até não seja verdade, mas que a gente tenha um aumento de casos no outono e inverno, né, que a gente vai chegar, porque é quando existe uma maior transmissão dos vírus respiratórios. Então, sabendo que o paciente foi imunizado contra a influenza, eu vou prestar bastante atenção no sentido de fazer o diagnóstico para o coronavírus. E a outra coisa é, se eu diminuir o número de influenza, o número de gripe, vai me sobrar mais leitos para os casos graves de coronavírus, entende? Então, é importante a vacinação. Então, realmente, assim,
essa medida do Ministério eu acho que é adequada e eu acho que as pessoas que estão ouvindo devem se vacinar sim, tá? Porque é uma vacina que ela, infelizmente, tem que ser feita anualmente, mas é uma vacina que ela não protege 100% dos casos, mas é uma vacina muito boa. E é importante a gente avisar, né, o nosso ouvinte, que tem gente que tem aqueles mitos, né, em relação à vacina. Ah, a vacina causa gripe, não tem nada a ver, é importante a gente se vacinar, né, professor? Não, exatamente, é o que eu disse para você, né, nesse período, né, do final do outono, começo do inverno, é quando nós temos a maior transmissão dos vírus respiratórios. E a pessoa falou, eu tomo, como você disse, eu tomei a vacina da gripe, mas eu tive gripe. Na verdade, você teve infecção por um outro vírus respiratório, não necessariamente pelo vírus da influenza. Então, e você teria, a pessoa que está dizendo isso, teria essa infecção respiratória independente de ter tomado a vacina ou não, entende? A vacina é muito boa e, particularmente, é importante porque ela diminui os casos graves. Né? Então, a pessoa pode depois ser infectada pelo vírus da influenza, mas aí vai ter o que eu chamei de resfriado. 2-3 dias lá de nariz entupido, nariz escorrendo, ou que seja, um pouco de mal-estar no corpo, mas passa. Bom, essa edição do USP Analisa está chegando ao final, mas nós voltamos na próxima semana com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Antônio Lopes da Fonseca, para falar das ações em Ribeirão Preto e no Brasil, com o objetivo de combater a Covid-19 e também a atuação da ciência brasileira nesse problema. O USP Analisa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.